Pessoal, em mais um programa Star Trek BR, nada mais, nada menos que desde o entregador de vitaminas em Manhuaçu, falei certo? Manhuaçu. Manhuaçu. Fala tá Manhuaçu, o povo lá vai pegar um ônibus pra ver que brigar com você. Como que fala? Me Mas todos os artistas que vão lá, por exemplo, quando tem um show, todo mundo fala Manhuaçu, mas é Manhuaçu. Manhuaçu. Rio Grande, em Tupi-Guarani. Gostei dessa explicação. Desde o entregador lá de vitaminas em Manhuaçu, Isso. a uma pessoa playboy demais e até um grande pegador. Espera que a gente já volta, hein? Só um minutinho. E já estamos de volta aqui, hein, pessoal. Então, como eu comecei a pré-apresentar aqui o radialista, humorista, locutor, redator, editor, imitador e o entregador de vitaminas em Manhuaçu. Isso aí. O grande Marcos Palácio. Muitíssimo. Marcos Palácio. Ô, Cláudio, que bom estar aqui com você no Star Trek BR. E é uma honra, porque, pessoal, você não tem ideia o quanto que eu perturbei essa pessoa para conseguir gravar hoje aqui. Ou ele gravava ou me processava, não sei o que ele fazia. Não, foi um prazer. É questão de tempo mesmo, né? Todo mundo hoje, Cláudio, assim, às vezes a pessoa pensa, nossa, você trabalha muito. Não, hoje a gente está muito ocupado, não é só eu. Às vezes até a questão de você estar em casa, você está ocupado, né? Então a gente tem essas ocupações. Ainda mais numa cidade como São Paulo. Eu vim do interior, morei depois em Vitória, Espírito Santo, então, e São Paulo mudou praticamente a minha percepção de tempo. Aqui, porque tudo aqui você... Aqui o dia tem 27 horas e meia. E tudo que você vai realizar, um médico que você vai em São Paulo, ele já trava toda a sua vida, e é isso. Esse que é o mais complicado aqui. Nossa, De resto é maravilhoso. Mas, bem, então, voltando. Então, a sua origem, então, lá em Minas Gerais. Manhuaçu, né? Lá na lanchonete, o teu pai, você entregava vitaminas, esse tipo de coisa, é isso mesmo? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Acho que eu comecei a trabalhar aos 9 para os 10 anos. Porque eu lembro que a minha formatura, porque naquela época tinha formatura na 4ª série, não sei se você lembra. Eu também tive minha formatura na 4ª série. E aí eu lembro que a roupa da minha formatura era a roupa que eu ia trabalhar, porque eu gostava de trabalho, para mim era um negócio, ia servir lá no... Meu pai tinha restaurante, tinha uma lanchonete também no centro da cidade, que foi quando eu comecei a trabalhar mesmo, foi aos 10 anos. Mas antes, na lanchonete ali, aos 9, eu já fazia umas pequenas entregas, né? Foi aí que você deve ter mencionado isso, porque foi onde eu conheci o rádio, né? Exatamente. Por dentro, pela primeira vez, né? Tá. E me fala uma coisa, na sua infância, além do rádio, óbvio, você teve alguma influência direta ou indireta de alguma coisa que assistia na televisão, uma série antiga, um personagem, ou mesmo no rádio tinha alguma coisa? Teve alguma influência isso nos seus personagens? Lógico, né? Os personagens, né? Todos os personagens que eu tenho, os que estão na TV, os que estão no rádio, que não estão mais, mas são personagens ainda. Eu assistia bastante desenho ali na década de 80, certo. Thundercats, He-Man. Nossa! Os mais, vamos dizer assim, os mais engraçados, Pica-Pau. Eu me alimentei bastante nesse mundo dos desenhos, mas a questão ali do rádio, que me despertou no rádio mesmo, foram os programas de humor, né? Eu ouvia programa da Rádio Globo, que tinha uma Voz da Maré Mansa. Sim. E na minha cidade meio que não pegava à noite, era um negócio assim. Aí depois eu passei a trazer fita de São Paulo, das rádios aqui de São Paulo, de Belo Horizonte. Até quem ia pro exterior, às vezes, assim, trazia uma fita, eu não entendia nada, mas eu gostava de ouvir os efeitos, né, como é que era montado. Sim, as entrelinhas, vamos falar assim. Isso, o time das coisas, né? Por isso que me fez ser produtor, que eu sou produtor de áudio também.
Então eu via muita coisa de fora desde muito cedo. E minha mãe, uma vez, veio aqui na Aparecida do Norte, mas deu um radinho. Me deu um radinho de pilha. Então, e a primeira vez quando eu fui no estúdio de rádio, que eu fui lá entregar aquela vitamina nos locutores, eu lembro a rádio da minha cidade, e aí eu achava aquilo fascinante, o cara falar ali e sair na minha casa sem ter um fio. Eu falei, meu Deus, como é que pode então, isso? A gente pode dizer que na época, mesmo um desenho, por mais simplório, ou uma série mais simplificada ou simples o que ela podia ser, claro, estou vendo de hoje, na época era uma coisa excelente, e ainda é. Ela influencia positivamente? Total. Sabe o que mais me encantava? Uma coisa que me encantava muito nos desenhos, que mesmo antes de eu entrar no rádio, eram os efeitos sonoros. Perfeito. Você lembra como é que é? Liga da Justiça. Nossa, aquilo Superman. Então, aqueles efeitos. Tanto é que são coisas que às vezes eu utilizo muitas coisas, tanto na publicidade, quanto meus quadros de humor na rádio, eu resgato muita coisa daqueles efeitos ali dos anos 80. E eu acho que eles deram base para tudo, né? Para tudo. Sim. Hoje, tudo que pode ter se modernizado, mas uma base ali. E eram aparelhos ali, existiam ali na década de 70, de 60, 50. Eram mega aparelhos para fazer ali a trilha sonora, né? Era uma sala inteira, e hoje você tem hoje não. Hoje num pad, alguma coisa. No celular, eu estava falando com você aqui, ó. Eu não sei se vai ser rápido aqui para eu achar, por exemplo, é uma coisa incrível, né? Eu lembro que eu fazia comercial, os primeiros não vou conseguir baixar aqui o programa, que eu tirei ele aqui, era um programa que quando eu viajo eu ativo, que é o WavePad, e às vezes eu gravo no celular, com uma qualidade incrível. E eu lembro que eu comecei, as primeiras edições que eu fazia na fita Kai, rolo, que eu cortava com durex, colava. Então, lá na minha cidade, então, colocava na cartucheira, era um trampo. Eu lembro quando eu vi o primeiro computador fazendo um comercial, eu fiquei falando, nossa mãe, agora eu tava bom no negócio. Falei, e agora, para você ver, né? A gente acha que a tecnologia vai jogar a gente de escanteio. Muito pelo contrário. É só se adaptar. Adaptar. Isso aí foi em 90, meu primeiro computador foi em 90 eu sempre tive um estúdio no analógico, assim, eu trabalhava na rádio, mas sempre tive os aparelhos. Inclusive eu tenho uma Kai até hoje na casa da minha mãe, que eu guardo de recordação, que é onde eu me garantia, assim, porque eu mudava de cidade, eu sabia que eu ia conseguir um emprego na rádio, porque eu já chegava com tudo pronto. Ok, perfeito. Tá sempre com tudo na maleta. Tudo na maleta. E aí, essa questão do computador, porque quando a gente começa a contar a história, aí a gente tenta organizar ali a cronologia. Você colocar ali o tempo, a cronologia de tudo. Mas eu lembro quando eu tive meu primeiro computador, que inclusive tinha gravador de CD, era 95, 96. Eu tive, aí eu já estava assim, eu já trabalhava no rádio, me deu esse medo quando eu vi o cara editando um negócio ali, o cara fez um negócio no computador, eu falei, era muito mais lento, mas eu tinha que cortar uma fita para fazer uma edição. Para eu pegar aqui, gravar alguma coisa e cortar e ligar na outra, eu tinha que cortar com durex, cortar aqui, marcar com a caneta. Literalmente cortava. Cortava. Primeiro você marcava com a caneta, ouvia, pegava ali o ponto, marcava cá. Depois chegava, cortava, chegava e tinha aquela fitinha branca, você coloca por baixo, aí você olhava que se não tinha nenhuma coisa trepidando, ficou perfeita a mixagem. Agora, para você fazer um comercial, um jingle na época, era muito trabalhoso. Era uma obra de arte isso, né? Ainda continua sendo, né? Mas eu falo obra de arte no sentido mecânico até da coisa. Era um mega trampo, né? E hoje no software tem lá tesourinha e foi assim. Você vai, edita, tem as pistas. Sem desmerecer nada, tá, pessoal? Muito pelo contrário. Não, são épocas, né? A vantagem que eu vejo aqui, que ele tem a origem da roda, vamos falar assim. E fui evoluindo, né? É o que me trouxe para São Paulo. É o que me levou para a televisão, né? Essa área de produção que eu fui. E hoje, apesar de estar na TV, tô na TV, mas esse trabalho de publicidade, de criar jingles, spots,
de fazer chamadas para empresas, para outras emissoras de rádio, é a minha expertise. Sim, porque né? o que a gente conhece dele quando vê na televisão são os personagens. Agora que mais está em alta é o Pegador. Pegador, Em luta de UFC, já foi ver a gente lá? Pessoalmente eu nunca fui ver. Ah, vai lá uma hora ver minha luta. Eu sou amigo de... Veio o Zezinho. O Zezinho Gasolina foi o que o Ratinho me ouviu, né? Tá gostando de São Paulo? Rapaz, isso aqui é bom demais. Bom demais. Ah, ok. Foi o primeiro que eu vi também na SBT. E na época eu achei muito interessante, porque eu achei muito diferente aquele padrãozão que existia na época. Eu achei tão natural, tão... Era um caipira mais moderno, né? Exatamente, achei tão natural. E eu falei, a origem daquilo, ele se baseou em alguém, não é possível. Foi na minha região. Né? Lá no sítio do seu pai, que é o seu Dodô, não é isso? Seu Dodô, que era o caseiro. E eu também, olha, trabalhei pra caramba. Essa época, ele morava no sítio, né? Era um caseiro. E eu ia lá pra lá com meu pai, a gente tava fazendo uma plantação de tomate. Eu, meu irmão, meu pai, a gente aí tinha café, mas era pequeno, era os 2 alqueires mineiros, não é coisa grande. Né? É uma terra boa que dava pra plantar tomate, Mas tá dava ótimo. pra cansar já, né? Pra caramba, eu, meu irmão, meu pai, mais dois ajudantes, a gente derrubou uma toiceira de bambu inteira. Eu nunca esqueço disso. Eu era molecão, cara, aquele trem todo cortado. Então, mas eu já tinha ali, mesmo tendo essa ligação com a roça, essa ligação com o rádio, aí eu misturei tudo. E foi uma fórmula excelente, pessoal, porque você, primeiro que é uma visão muito ampla, você pegar o mundo do rádio, enxergar no senhor Dodô, o jeitão que ele contava os causos. Era muito engraçado. E criar um personagem que pro senhor Dodô era uma coisa natural. Ele era aquilo. Só que o sítio do meu pai ficava mais ou menos 20 quilômetros da cidade. O senhor Dodô está falando do Zezinho Gasolina, tá? Especificamente. O humor, né? Começou o humor porque eu gostava de desenho, gostava de programa de humor, gostava da escolinha do professor Raimundo. Aquilo é fantástico. Aquilo ali era os Trapalhões. Tem muitas lembranças. Eu, meu pai assistindo os Trapalhões, meu pai dando risada pra caramba. E aí, todo esse humor dos anos 80 foi um humor muito rico, né? É um humor muito rico, era um humor... Ele tinha uma ingenuidade, ele tinha uma malícia. Mas dentro vamos falar assim, de uns limites muito bem estabelecidos, que você não sentia na piada como fosse mais maliciosa possível, era legal, porque não era intencional aquilo, não é isso? Não era... E estava dentro do contexto, né? Você assistia um Pica-Pau, o Pica-Pau sentia um cigarro. Exatamente. O papai, ele espancava o Brutus, o Brutus batia na Olivia. Ele sequestrava. Então você vê, são coisas que a gente viveu isso na infância da gente, né? E hoje em dia as crianças vêm com outra mentalidade, o chip é outro, né? Sim, natural. Então eles já começam vendo, eu vejo minha filha de 8 anos, ela já começa a ver, papai, a natureza. Então é um chip que vão instalando diferente. Talvez hoje, para eles, esse tipo de piada, né, ali o adolescente, isso aí, ele já fala, não, isso aí é bullying, isso aí é aqui, porque as coisas vão dando forma. E na nossa época, vamos dizer assim, né, a gente tá moderno ainda, que a gente tá aí, pô, a gente tá ativo, a gente tá se adaptando a tudo isso. Mas o meu humor sempre foi um humor inocente. Hoje eu tô com esse personagem Pegador. Ele é um personagem que eu já elaborei quando eu morei em Vitória. Ok. Aliás, comecei a brincar em Vitória e aqui em São Paulo, eu acabei colocando o Pegador, porque em São Paulo foi quando o rádio que me trouxe para São Paulo, antes da TV, né? Exatamente. Eu trabalhava numa grande rádio lá de Vitória, Espírito Santo, que é o Grupo Gazeta lá, que é uma empresa maravilhosa. E eu entrei em férias e eu falei assim, eu vou tentar, e meu sonho era vir para São Paulo, isso foi em 2009. Okay. Eu falei, eu vou tentar alguma coisa em São Paulo. Aí eu vim para São Paulo. Eu gostou muito do metrô, por sinal. Metrô, tem até uma música que eu fiz, um outro personagem que eu criei aqui em São Paulo, juntamente com o Enio, o Roberto, que é o Tony Bala de Prata. Né? Tony Bala de Prata. É um personagem que foi bem conhecido aqui. Da Rádio Tupi, né? Da Tupi FM, que era primeiro lugar na época. 2009 ela era primeiro lugar aqui em São Paulo. Então é um personagem que me deu um conhecimento no meio rádio muito grande.
E aí eu passei a comercializar meus quadros em várias rádios do Brasil. Nossa, que bacana isso. Aí já com o Zezinho. O Zezinho Gasolina, porque eu não podia vender o Tony. O Tony era exclusivo da Tupi. Da Tupi. Ele só podia estar na Tupi. Aí o Zezinho, que era um personagem que me acompanhava desde a rádio da minha cidade, porque eu era locutor normal, fazia programa, né? Fazia programa. Eu apresentava o programa na rádio e eu, de vez em quando, eu chamava o Zezinho Gasolina. Então eu batia papo comigo mesmo. Ok. Aí eu batia papo comigo mesmo, tudo bom, Zezinho? Tudo bom, não sei o que. Aí o pessoal gostava, pô, manda um abraço lá pro Zezinho Gasolina. E quando eu fui pra Vitória, aí já é uma rádio maior, né? Uma empresa grande. Uma outra, é um grupo Globo, né? Uma rádio, um grupo de comunicação muito grande do Espírito Santo, que tinha jornal, estava começando, eles tinham provedores de internet, né? A internet naquela época... Não era tão comum. Não era tão comum, mas eles já tinham... tinha uma empresa de bip, então era um grupo grande de comunicação. E ali, tanto é que eles foram o primeiro a me contratar como locutor, apresentador e como humorista. Então foi a primeira vez que eu tive lá, eu trabalhava e ganhava como humorista da rádio. Então aí eu falei, opa, e o humor, eu fazendo o programa... Eu fazia programa interno, apresentava as promoções da rádio, os shows da rádio, juntamente com a nossa equipe, né? A gente fazia os shows da rádio. Só que, cada vez mais, eu queria uma certa independência, né? De não ser funcionário, né? Viver do humor. Então o humor foi cada vez foi me levando, me dando mais confiança. Aí eu comecei a fazer alguns shows lá em Vitória, Petrobras, Odebrecht, não roubei nada. Pra Vale, trabalhei. Naquela época ainda, foi no auge ali 2005 e tal, eu tava construindo a Petrobras, aí comecei a fazer vários shows, foi até a referência de um humorista, eu nunca posso esquecer, que foi uma referência, que é o Tonho dos Couros, que é ele é de Picuí, na Paraíba, mas ele estava fazendo um trabalho legal ali. Eu falei, poxa, o cara tá vivendo do humor, e me inspirou também, né? Bacana. Me inspirou também, falou, pô, então não é que eu posso também viver disso, mas falei, poxa, pode-se viver de humor, né? Com dignidade, que ele era um cara que vivia muito bem, um grande empresário, eu admiro muito a carreira dele. Então me deu um norte. Aí eu comecei a fazer um trabalho lá no Espírito Santo, e foi que eu comecei a achar assim, eu preciso de sair agora ou nunca, né? Eu precisava de um lugar maior. Exato. Nossa. E foi quando, em 2009, que eu vim para São Paulo tentar mesmo, sem conhecer nada, sem ter nada garantido. Como você chegou no Ratinho? Como que foi esse caminho até o Ratinho? Então, o Ratinho veio pelo rádio, como eu te falei. Eu cheguei aqui, fui ali na Avenida Paulista ali, e comecei a visitar as rádios, num dia. Aí, porque eu mandei um e-mail para um diretor, qual que era o diretor? Marcelo Eduardo, que era o diretor da Jovem Pan. Eu mandei um e-mail com o meu trabalho para ele. Mandei um e-mail para esse Marcelo Eduardo, ele perguntou, você tem onde ficar em São Paulo? Certo. Isso para mim foi um sim. Porque ele poderia falar, ok, recebi, tá muito bom, aquelas lorotas. Ele me falou, você tem onde ficar em São Paulo? Isso pra mim foi um negócio que deu uma explosão na minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, se o Marcelo Eduardo, que é uma das rádios que eu mais admiro, que é a Jovem Pan, perguntou se eu tenho onde ficar, então eu vou tentar alguma coisa em São Paulo. Aí eu marquei uma reunião com ele. 60% do caminho tá pavimentado. Marquei uma reunião, eu falei, não é que... Falei, vou lá tentar alguma coisa. Só que eu trouxe meu notebook, um montão de CD e tal. Me reuni com ele na parte da manhã, fui no Pânico, a Sabrina Sato, aquele povo todo lá, apresentou o Emílio, muito simpático. Vou até tentar achar essa foto para você colocar aqui. Legal. Tá, mas eu acho que ela tá num dos meus, mas eu vou tentar procurar essa foto. Achando vai aparecer aí, pessoal. Eu tinha no Orkut essa foto. Orkut. Mas eu tenho. Aí fui lá, conversei com ele na parte da manhã. Entregou a idade, né, pessoal? Usou muito MSN também? Ixi. Só do UOL. ICQ também usou? Não, ICQ não. Eu usei ICQ, pessoal. Mas ICQ foi falta de grana que eu não tinha. Né, ICQ eu usei a versão 97, mas tudo bem. Não, por aí, daí pra frente. Aí eu chegando aqui em São Paulo, tive essa reunião com o Marcelo Eduardo.
E tinha um prédio ali na rádio, na Consolação 3200, não, 3200 é aqui, Consolação 2200, aquele prédio onde tem a Kiss FM, Sim. ali, Metropolitana, Tupi FM. Aí a Jovem Pan, número 800 e pouco, aí eu tive essa conversa, ele falou pra eu voltar, tipo, no outro dia, que ia conversar, ver onde ia ouvir mais alguma coisa do meu trabalho, beleza, conversei com ele, eu já fiquei maravilhado, e na esperança de voltar no outro dia. Pô, bacana. Aí eu fui nesse prédio, aí comecei a ir na rádio por rádio, aqui é a Metropolitana, aí mostrei meu trabalho. Aí tava o Whindersson Clay, hoje ele acho que mora em Boston, trabalha na CNN lá, o Whindersson. Bacana, hein? O cara é fera. Aí o Whindersson ouviu, gostou, falou, pô, cara, seu humor Aí eu fiz um outro personagem que chama, porque a Metropolitana era uma rádio jovem, eu fiz Rodolfo Psica. Mostrei, ele mandou pro Vaguinho, que estava até nos Estados Unidos, que até hoje é o diretor da Metropolitana. Falou, cara, o Vaguinho tinha que estar aqui. Pode ir falando. Pode ir falando. Ah, tranquilo. Aí foi isso tudo num dia, né? De manhã, Jovem Pan, aí ali no prédio da rádio, Kiss FM, deixava meu CD. Ah, não pode entrar, deixei meu CD. Aí vem pra cá e a Tupi FM era o primeiro lugar. E era uma rádio que ela era sertaneja, e eu tava com o personagem do Zezinho Gasolina, eu achava que encaixava o Zezinho Gasolina, o Rodolfo Psica não. Sim. Aí mostrei lá, e o cara, vou te ligar. Aí, sempre assim, vou te ligar. Aí quando o elevador parou, eu falei, pô, a Tupi FM. E como eu trabalhava em Vitória, a rádio que eu trabalhava era primeiro lugar em Vitória, Tupi FM, a gente faz uma rádio escuta, vê o que está acontecendo nas rádios, perfeito, né? Você pega a referência. São Paulo é referência. O Rio de Janeiro já não é tanta referência, porque o Rio de Janeiro, por mais que seja grande, é muito regionalizado. A locução do Rio, o funk, mais... É muito local. Muito local. O Rio de Janeiro é uma rádio mais local. Tanto é que você pode ver que a maioria das redes, né, são todas de São Paulo. Porque São Paulo... Seja, a base é São Paulo. A base de referência. De referência. É São Paulo. Brasília tem um mercado muito bom de rádio. Rio de Janeiro é um mercado maravilhoso. Eu só estou dizendo que ele não é referência. Ele é referência para algumas cidades. Sim. Vitória era um pouco, né? Tá. Mas nem toda cidade nem todos os estados têm referência como o Rio. Mas agora São Paulo, todos os estados. Todos os estados. Rio Grande do Sul também é bem regionalizado. Mas tem uma referência de São Paulo, que lá tem várias emissoras de rádio afiliadas. Eu vou chegar lá no Ratinho. E aí, quando o elevador para, aí eu entro no estúdio, tá o locutor, começa a conversar comigo, e não estava podendo entrar ninguém na rádio, porque ela estava em primeiro lugar, então estava meio... Fechou o grupo. Você acha que isso... Hoje tem esquema que a rádio faz, que as pessoas não têm nem ideia. Muda até o pitch da música para interferir na programação. Então, a rádio estava muito fechada para nenhum outro locutor, e como eu era locutor, então os caras devem estar espionando e tal. E aí, beleza, chega eu conversando com o locutor, porque o locutor estava interessado em mostrar um CD de uma dupla para eu levar para Vitória. Ele não estava ele estava querendo jogar o jabá dele em cima de mim. Só que o diretor chega do nada. Reverso. E o diretor tava carrascão na época, é meu amigo hoje, né? Hoje ele dirige até as rádios do Ratinho. As rádios não, ele dirige a Massa FM São Paulo. E aí, ele chegou e aí tal, lembro que o Ney Casanova regalou o olho assim, ficou preocupado, né? Porque eu tava lá dentro. E aí eu contei toda a história, falei, eu aqui porque o Marcelo Eduardo. Aí ele falou, sou amigo do Marcelo Eduardo. Ele achou que eu tava blefando. Não, aí eu mostrei, esteja preparado. Você lembra aqueles moldes da Claro? Sim. Tava ali com a internet, branquinho, cheio de CD, notebook. Ele falou, olha que inclusive há um e-mail que ele me respondeu, perguntou se eu tenho onde ficar em São Paulo. Me reuni com ele, mostrei as fotos, Emílio Zurita, Sabrina Sato. Mas não foi com o intuito de... Eu só queria falar que eu tava ali. E eu falei, eu vou ficar em São Paulo. Eu tava determinado, né? Eu não tinha o sim. Ele ouviu tudo e falou, vou ligar pro Marcelo. Eu falei, liga e pede a ele fala com ele que eu sou um menino bom e tal, ele já ouviu meu trabalho. E aí, cara, ele achou que eu tava blefando. Opa, vou querer uma aguinha, obrigado. A produção aqui é nota mil. Obrigado. Ele achou que poderia ser um blefe. Quando ele chamou falou que ligaria, eu falei, pô, então liga. Só você falar, fala que é o Marcos, que teve hoje lá de manhã, que ele respondeu o e-mail e tal. E aí ele foi...
se interessou em ouvir meu trabalho. Aí eu peguei, eu já tava com fone e tava com tudo. Já coloquei o fone no ouvido dele e tal, apertei o Ou play. seja, você tem toda, vamos falar assim, toda a munição pronta sempre. pra qualquer Não, lugar. não foi uma... Eu tava tentando... Eu tava naquele primeiro dia tentando um emprego em São Paulo, sem Tinha que conhecer. ter tudo pronto. Tava tudo ali, eu não podia perder tempo, né? E aí foi quando eu coloquei, ele ouviu. Eu tinha ficado ali no hotel na 9 de julho, acho que é Fórmula 1, na 9 de julho, que tinha ali. Não foi que Acho você que nem- comeu virado paulista 7 Foi reais? esse não? dia, foi 7 esse. reais. R$7. Eu sei, pessoal, minha produção também pesquisa o preço de tudo, direitinho e tal. Era R$7 na época. Eu tinha um pratão desse tamanho, tava saindo até arroz pelo olho. E aí ele perguntou assim, ouviu meu trabalho, me chamou lá na sala dele e tal, mostrei mais algumas coisas. E ele perguntou assim, você já almoçou? Aí eu, não. Não, já tava Não cheio. sei. Aí me levou ali naquela padaria Bela Sintra, Bela Paulista. Bela Paulista, fomos lá na Bela Paulista. E foi muito legal que aquela padaria, tem pratos lá que é nome de rádio, né? Sim. E tinha o Tupi FM. Aí foi, pô, Tupi em primeiro lugar, tô aqui com o diretor da Tupi almoçando. Já tá progredindo, né? Tava sem nada, sem quem indica. De repente já tá Já tava com o diretor da número 1. E já comendo prato tupi ainda. Não, eu comi um prato, foi um salmão. Foi a primeira vez que eu comi salmão. E aí foi isso. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, vou te fazer uma proposta. Sem te conhecer. O lugar para você, o Marcelo Eduardo falou que você perguntou se você tem lugar pra ficar em São Paulo. Eu te dou o lugar pra você ficar. Aí eu quero que você crie um personagem aqui pra rádio, com a cara da rádio, tal. Bacana, Aí hein? foi que veio esse Tony Bala de Prata, né? Que a gente foi construindo o Tony Bala de Prata. E foi um fenômeno o Tony Bala de Prata. Foi um negócio que... Nossa, que bacana, meu. E aí que foi o Tony, que outras rádios começaram a me procurar fora daqui, que eu falei que São Paulo era referência, né? E aí foi quando foi espalhando meu trabalho. Cheguei a 84 rádios com o Zezinho Gasolina. Nossa. Paraná, Rondônia, Goiás, Minas Gerais, interior de São Paulo. Até hoje, né? Tem várias rádios que tocam o Zezinho. Sorocaba, Cândido Mota, Cuiabá, enfim, Santa No Catarina. Ratinho o Zezinho deu um tempo. Deu. Aí você perguntou como é que eu cheguei no Ratinho. O Ratinho agora tá... Porque o Pegador ele tá numa pegada mais moderna, né? Mudou a direção do programa. Eles estão trazendo muita modernidade pro programa sem perder a essência. Certo. Né? E o Pegador é um dos elementos, né? Que o Ratinho já havia gostado do Pegador. E aí agora eu voltei da pandemia, eu fiz algumas coisas na varanda lá, falando do Pegador, e ele testou. Aí agradou. Que é um personagem que ele traz ele sempre tá falando de assuntos Pessoal, eu gosto, atuais, né? Eu gosto muito dessa parte do programa Ratinho, onde o pegador... O programa todo é interessante, mas... Ótimos. E todo o pessoal de lá, todos os personagens são... O Ratinho não tem nem que comentar. Isso aí É um fenômeno, né? Mas quando aparece o personagem do Marcos aqui, é muito bacana. Primeiro que é um personagem leve, tranquilo, sem o humor forçado, nada pesadíssimo. Ele tem uma limitação muito bacana, né? O personagem, né? A personagem do Pegador, ele foi construído assim, eu fui botando vários elementos. O UFC, né? Que ele é do UFC. Lutador. Ele é agressivo, mas não é. Mas não é agressivo. É um amor de pessoa. Então foi aquela. Então é um personagem e ele sempre está trazendo um fato que, né, alguma coisa do cotidiano para dentro do humor. Então ficou legal, porque o programa televisão é um negócio muito desenhado. E o estilo do programa, ele tem ali o Faxinildo, que é aquele o humor do Faxinildo, ingênuo, né, aquela coisa... Ele é muito expressivo, a voz dele é muito engraçada. Então ele tem, às vezes tem alguma coisa no programa para ele. A hora dele entrar, o Ratinho, um assunto tá lá e ele, às vezes apavorou. Às vezes o negócio é para ela, naquele jeito caipirona dela. Muito interessante. Que é aquela forma dela falar, do comportamento, a ligação dela com a família, sempre a minha mãe, sempre meu pai. Então isso aí tem uma identificação muito forte. O Santos já é um humor mais malicioso, Sim. né?
já é uma coisa que entra ali... Ele não precisa nem falar nada, ele só olha. Ele olha e já é aquela coisa, porque às vezes cai um negócio ali que tem que ser mais maldoso. O pegador às vezes também vai numa coisa mais maldosa, assim, quando o programa tá mais tarde, mas o Santos não, qualquer momento é o horário dele, para ele entrar com uma coisa mais maliciosa. Aí a Renata, aquela expressão de mais desligada, então é um desenho, né? É um desenho. E o pegador é aquele estilo agressivo. Então o programa bacana, é um desenho, né? O Xaropinho, né? O Marquito. Eu acho que essa fórmula tá fazendo falta das emissões. Esse humor mais, entre aspas, mais direto, mais simples, popular, mais gostoso, mais popular. E não tem mais. A Praça é Nossa ainda... Não, mas a Praça é Nossa é a mesma emissora, por isso que eu não falei. A Praça é Nossa é um marco que... É um programa, acho que muito bom. É um programa de humor que tá mais tempo, né, no ar, né? Exatamente. Mas outras emissoras não tem. Não tem. Não tem mais nada. E eu vi uma entrevista agora até do Jacaré Banguela, do Rodrigo. Ele tinha o blog Jacaré Banguela e tal. E fazendo uma comparação da TV nos Estados Unidos. Estados Unidos é humor praticamente, os talk shows, né? Tem o Danilo Gentili também, mas tudo no SBT, né? Tudo no SBT. Exatamente. A Globo tá com o Vai Que Cola, acho que até renovaram para agora o Vai Que Cola. Mas é mais um sitcom, né? Exatamente, sitcom. não é o talk show. Não é. Mas aí, e os Estados Unidos, não, tudo gira em torno do humor, né? Então, e é verdade, você pode ver as melhores séries, os filmes, os programas, o humor sempre tá. O humor é o que mais vende, as propagandas mais premiadas são aquelas emocionantes, né? Que tocam ali o coração, tem aquela identificação, mas o que mais recebeu o prêmio, o do Washington Oliveto, desde os 80, as que recebem hoje, são as ligadas ao humor. Então o humor sempre tem. E o humor, ele tem várias vertentes, entendeu, Cláudio? Ele é mais popular, ele é mais ácido, ele tem o popular, ele tem o ácido. Porque às vezes o cara fala, pô, eu não gosto desse cara, esse cara tem não sei quantos milhões de seguidores, não sei o quê. O humor dele não me agrada. Não agrada. Mas esse cara tem um montão de gente que se identifica. Entendi. O humor... A faixa dele de humor é aqui, não é aqui. Não, às vezes ele pega, mas aqui ele tem aquela... Aqui que tá a concentração. Aí vem um aqui, outro lá, um que gosta de popular, que gosta dele acho também. Uma tipificação interessante, um exemplo, não sei se estiver incorreto, me corrija. Por exemplo, o humor tipo britânico é bem, né? Bem, como falar, polite, né? Bem, mais... Tem aqui, na década de 70 ali, que é o Mike... Como é que é? Mike Patton? Pessoal, daqui a pouco põe o nome aqui, esqueci. Me fugiu agora. Pint, mas Mike Pint, alguma coisa do gênero. Que era excelente aquilo. Cara. Que é uma coisa... É um negócio mais ácido, né? Já ali na década de 60, 70, né? Eu não peguei. Mas é uma referência muito grande. É muito interessante. O próprio Mr. Bean, que é um... Mr. Bean é um sem humor, falar nada. Era um humor, aquele humor ali de... sem falar nada, e hoje tem até um... que eu não sei falar, hoje eu tenho um perfil de um... Ele é um africano, que eu não sei aquele que... Sim, que fez um meme. Então, aquele eu esqueci o nome, é Crow, eu até eu sigo, mas perdão não lembrar o nome. Então, pra você ver, é um tipo de humor que com ele também, ele é um humor que eu acho muito engraçado, é um humor que você não fala nada, mas... O Mr. Bean é um gênio, né, cara? Ele é muito bom. Muito bom. A primeira vez que eu vi ele num trailer, né? Antes de começar o filme, eu fiquei abismado com aquilo. Eu nunca tinha visto aquilo. As apresentações dele. Nossa, apresentações são fantásticas. E a referência, assim, aquele humor, Jerry Lewis, né, que era muito bom, né? Tinha os filmes à tarde que passavam na década de 80. O Gordo e o Magro, né? Que é um negócio lá antigo e mesmo assim fazia sucesso, né? Ali na década de 80, era uma coisa já nos Estados Unidos. Mas é interessante que você falou desses humoristas mais antigos, né? De Charlie Chaplin, que eles se adaptaram com o cinema com a entrada do som, né? Eles conseguiram migrar do mudo para a época do som. E era mais um lance daquele que tá aí, agora vai matar o cinema. Porque a graça do cinema, eles faziam mais... colocava ali num pitch mais acelerado, né? E sempre... E meio cinema tinha até a profissão da pessoa que tocava piano do lado da tela, não é isso? Fazer a sonoplastia ao vivo. Se eu não me engano, se eu estiver errado, o pai da Hebe tinha esse emprego.
De tocar piano no cinema. É. Eu sei que o avô da Regina Casé foi o que fez o primeiro jingle no Brasil. Nossa. E ele fez por uma padaria aqui em São Paulo. Tinha até o nome dele, tudo. Ele chegou numa padaria. Queria muito, eu já pesquisei sobre esse jingle, não encontrei. Ele chegou numa padaria, aqui na Zona Central, esqueci o nome da padaria, aí falou que ia colocar uma musiquinha na rádio. Aí o português, não. Que isso, pra quê? Não, pelo amor de Deus, não quero isso não. Isso não existe. Porque antigamente as pessoas achavam que rádio era despesa. Rádio, TV, propaganda era despesa. Exatamente. E aí ele gravou, né, na época se gravava num disco de alumínio, né, que ia Piscando, na hora. literalmente, Aí ele gravou ali na padaria, perdão de lembrar o nome, que era para ter, mas veio agora, né? Enfim. E aí ele gravou o jingle e tocou na rádio, aí o português ligou para ele, pelo amor de Deus, tira isso daí que eu não tô dando conta, meus pãezinhos de fabricar aqui. Aí foi o primeiro jingle, foi o avô da Regina Casé que fez, né? Você tocou aí no pai da Hebe. E aí, cara, voltando lá do Ratinho, meu humor espalhou, Ratinho, sem me conhecer, me ouviu, não, na Rádio do Paraná. Ratinho tem um viés fantástico, uma visão ele enorme, tem. falou, eu quero esse cara pra mim. Não, a princípio ele falou assim, o Chico Anísio havia morrido, foi 2012 isso. Eu morava na Vila Mariana. E aí eu lembro que eu até um dia fui a Minas, fui a Minas, aí no meio do caminho eu tinha ligado falando com o Manuel Palaudian, você deve ter ouvido falar, um grande empresário, ia me apresentar para o Carlos Alberto, né? Foi um Enio até que, o cara vai te apresentar. E eu fiquei muito esperançoso de entrar na televisão. Aí deu errado, o Carlos Alberto não queria nem porque eu era do rádio. Não tô falando que o Carlos Alberto lógico, quantas pessoas devem chegar, né? Chegar lá. Tá, então, tenho o maior carinho por ele, eu acho que é uma pessoa que contribui muito pra televisão, para o meu humor, né? Que eu já assisti muito a Praça é Nossa, desde quando eu morava em Manhuaçu. E aí, então eu meio que desencanei de TV, porque eu fiquei muito iludido, né? Tava tudo mais ou menos assim, o cara grande me indicou, quem indica, né? Você vê, às vezes as pessoas lá, muita gente que às vezes escreve, esse cara tá na TV aí, não sei o que, fulano indicou, né? E do Ratinho veio totalmente diferente, porque ele me ouviu e aí ele virou pra produção. Havia morrido o Chico Anísio e ele tava fazendo uma homenagem, a escolinha, eu lembro, foi abril de 2012. E eu lembro que eu gravei um programa de humor fazendo homenagem para as rádios, que eu tocava, mais de 80 rádios que tocavam o meu programa, e inclusive a de São Paulo, eu fiz um quadro em homenagem ao Chico Anísio. Nossa, bacana, hein? E foi tudo na mesma semana, que eu fiz um quadro, isso não tem nada a ver, mas eu acho que espiritualmente, acho que deve ter dado uma ligação lá, cara. Eu acredito muito nisso, entendeu? Eu sou católico, mas eu procuro ouvir todas as religiões. Por exemplo, hoje a gente tem podcast, eu ouço o cara que é um rabino, um cara que é muçulmano. Mas essa lógica desses caminhos, eu entendo que, por exemplo, pessoal, você não tem ideia, estava no aniversário da minha sobrinha, quem que entra no salão errado de festa? O seu Marcos aqui, ó. E aí que eu já cumprimentei e falei, nossa, como vai? Pode entrar aqui à vontade. Vai falar que não tem caminho certo para isso. É verdade, sempre tem alguma coisa ali, né, ligando a gente. E foi isso que eu acho que aconteceu, porque eu gravei um negócio do Chico, cara, e depois aí a menina, eu tava até em viagem, tava em Guarapari, já ouviu falar? Já conheço Guarapari. Já morava aqui. Já fui lá, já fui lá. Ratinho nem sabia onde eu morava, nem nada, não sabia de onde eu era. E aí a menina mandou um Twitter, a Juliana, que era produtora lá do SBT na época, olha, aquele programa do Ratinho, onde, né? E qual que é o seu telefone, a gente gostaria de falar com você e tal. E aí, cara, eu fui, mandei o telefone, ele me ligou, tudo bem. Então, a gente tá querendo fazer um convite, que vai ter a escolinha do Ratinho, homenagem ao Chico Anísio. Na hora eu nem me liguei, né? Eu falei, pô, aí você tem algum material aí de vídeo que você possa mandar, um texto? Cara, eu tava num churrasco, na casa do meu irmão, que mora em Guarapari até hoje. E aí eu falei assim, tá, eu vou providenciar, vou te mandar, você pode mandar, encaminhou um e-mail pra mim. Eu fiquei meio naquela, mas quando ela mandou Juliana, não sei o que, @SBT, eu falei, caramba, poxa, isso deve ser verdade, né? E aí, mas eu já tava bem na rádio, a rádio tava assim, tava começando
ali 2012, tava assim, tinha feito umas viagens legais, onde eu jamais imaginava ir. Eu era minha namorada, minha noiva na época, hoje minha esposa. E aí, cara, eu tava ali na casa do meu irmão, tava vivendo um momento bom pra caramba assim no rádio, aí o Ratinho, aí a menina ligou e tal, e falou, ó, eu tô aqui em Guarapari, mas eu vou pra São Paulo. Aí ela falou, amanhã ao vivo. Aí eu mandei, primeiro eu mandei um materialzinho, uns links, uns videozinhos meia boca que eu mandei, que eu tinha lá no YouTube, ó, tem isso aí e tal. Não, beleza, tá, vamos ver aqui. E então manda um texto também. Aí eu fui, parei o churrasco, mandei todo mundo calar a boca, eu acabei com o churrasco. Som rolando, mandei todo mundo sentar e eu comecei a escrever. Aí eu escrevi ali manualmente mesmo, depois eu digitei, enviei um e-mail, aí esperei. Aí parei, fechei, tirei até a cervejinha assim e falei, cara, e agora? Ela ligou, olha, o pessoal gostou do seu texto. Amanhã você pode estar aqui em São Paulo, tal hora, 11 horas da manhã. Falei, pelo amor de Deus. Aí eu vazei, peguei o avião e vim pra cá e cheguei lá no SBT e não falei pra ninguém. Puf. Porque da outra vez, com o Carlos Alberto, falei pra minha cidade inteira, eu vou. É uma coisa que eu até falo com as pessoas. A gente tem que agir em silêncio. Guarde pra você. Guarde. Porque às vezes a pessoa faz o mal até sem querer. Sim, ela natural, infelizmente, mas é sem intenção. E aí eu cheguei, fui no SBT, pô, até hoje não era pra chegar tão cedo, né? Hoje eu sei que não precisava ter chegado 11 horas da manhã. Aí fui lá, almocei, fui no diretor, foi até bom que eu tirou um pouco da minha ansiedade. E aí, cara, foi ali no SBT aquele dia e à noite começou a ensaiar, que ia entrar ao vivo, imagina, o cara... Nossa! Ia entrar ao vivo, eu não sabia... Aí chega o Ratinho, cara, tava todo mundo lá, o filho do Chico Anísio, inclusive eu dividi camarim com ele, com o André Lucas, com o filho do Carlos Alberto também, que ele tava dirigindo, dividimos camarim. Nossa, que bacana. Então no meio do nada eu já tava ali no meio daquilo, mas eu já tava acostumado porque eu trabalhava artisticamente, porque eu trabalhava no Tupi, então eu tinha acesso a mais um nicho, né, de cantores, né? Exato. Mas ali eu tava com humorista, que era o meu sonho, né? Então, cantor, conhecia todos esses que você imaginar que estão aí, Zezé, já jantei com Leonardo, com Bruno e Marrone. Então a rádio me deu esse contato. Né? É um privilégio conhecer os caras, mas além um pouquinho do profissional, né? Eles conheciam o meu trabalho, que me ouviam na rádio, era a rádio referência para entrevistava todo mundo, gravava o quadro de humor com eles, Vitor e Léo, todos esses artistas, imagina, Paula Fernandes, tudo. Então, mas ali eu tava com os caras do humor, aí foi massa isso pra mim. Pô, tava ali, o cara da escolinha que eu assistia, né, quando eu sonhava, falei, um dia, quem sabe... Eu tô lá. Não, eu imaginava, eu sempre pensei, um dia eu vou estar... Queria estar na escolinha, né? A escolinha acabou, mas eu estava na escolinha, olha só como é que, de uma certa forma, minha mente realizou aquele sonho. Porque eu estava numa escolinha em homenagem ao Chico Anísio, que havia morrido. Mais ainda do que a própria escolinha. Você vê, eu nunca nem pensei nisso, agora que eu estou pensando. Falei, pô, é uma coisa que eu desejei e realizei. Olha, eu não tinha, nem pensei. Que doideira, isso aí me deu até agora uma mas coisa. é a mesma coisa, eu tô em casa e comento, falo, ó, aquele lá, ele vai aparecer no meu canal um dia. Nossa, dá risada pra caramba. Ele tá aqui agora, pessoal, olha aqui, ó. Ele tá aqui, ó. E você vai entrevistar o Ratinho aí, vai... Porra, Ratinho, olha, Ratinho, por favor, hein? A hora que você quiser. Mas aí, só pra encerrar, aí o Ratinho chegou, tava lá ensaiando e chegou, a primeira coisa que eu nunca esqueço, tava um monte de humorista, ele abriu a porta e falou assim, quem que é o Zezinho Gasolina? E foi pro lado de um outro cara, eu falei, sou eu. Ele olhou pra mim, cara, pô, 11 anos atrás, ele, pô, você tá um cara novo, né, tal, pô, tudo bem. Aí ele contou umas três histórias que eu havia contado no rádio. Pô, minha mulher gostou, aí na época ele falou assim, minha mulher gostou dessa história, assim, eu falei, nós estávamos no carro ouvindo, aí eu falei, meu Deus, você não acha... Falei, caramba, né, fazia meu trabalho aqui e tal, espalhando, e não imaginava o cara igual o Ratinho tá ouvindo. Então foi isso. Aí começou. Nossa, que bacana isso, hein? Muito legal. Muito interessante. Então, Zezinho não, cara. Zezinho, Pegador, Tony Bala de Prata, Batira. Aonde que eu encontro você nas redes sociais? Que eu tenho um site, zezinhogasolina.com.br, tá correto? Tá.
São Ok. CCBR ou CE.com. Bem, Mas é na vai tá arroba, aqui, ó, vai arroba tá aqui. Zezinho Gasolina. É o melhor você divulgar hoje, porque o Instagram, como o Ratinho mesmo fala, não existe telefone, não existe. Você divulga a rede social, você encontra o Pronto, Ratinho. encontra Arroba Zezinho Gasolina. Só Zezinho Gasolina, não tem oficial nada. Não, arroba Zezinho Gasolina. É o Arroba que é Zezinho verificado Gasolina. lá, sou eu. Arroba Zezinho Gasolina. É um Instagram que eu uso familiarmente, que eu mostro um pouco assim. Eu vejo. Mas lá você tem o Segue meu aí, pessoal, contato. segue aí. Tal. Arroba Tá aqui Zezinho na Gasolina. descrição já, tudo. Arroba Zezinho tá aqui, ó. Gasolina, segue aí. Tá aqui, ó. Persegue aí, menino. Isso aí, ó, bacana. Então, pessoal, essa foi a conversa de hoje com o senhor Marcos Palácio. 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 Marcos Palácio Ferreira. Eu odiava esse nome. Por quê, meu? Porque na época de escola, os meus amigos chamavam de Marcos Palhaço. Aí, pô, aí acabando, e eu não gostava. Eu chegava na chamada, você lembra que era número Presente. 1, fulano. Aí começava com A. Quando começava Maria, não sei o quê, eu falei, já vem. Não fala Marcos Palácio, não fala Marcos Ferreira, Marcos Palácio. Aí gritavam, Marcos Palhaço, aí, presente. Eu ficava, cara. Hoje eu acho meu nome muito bonito. Hoje eu gosto do meu nome. Mas você vê, né? Tudo é a cabeça da gente. E acabei e virei palhaço mesmo. Aí, já foi induzido a isso. Bem, a nossa conversa, essa foi hoje. Se você ficou até agora aqui, se você aguentou a gente até agora, então... A gente faz a parte 2, não tem a parte 2. Parte 2 também. Tem que quando eu dei um tiro no cara e tal. Mentira. Se aguentou até agora, pessoal, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha, comente, fale mal, fale bem. Ou fale de nós. Mas Ou falem de fale, nós. É tudo assim. Principalmente falando mal, que eu sempre repito isso, pra gente sempre tentar melhorar mais e mais o canal. Então não tem problema, pessoal. Então, Isso aí. fiquem à vontade e até a próxima, pessoal. Assim, né? Como é que é? Vida longa e próspera. Com essa mão que eu já não consigo fazer. Valeu, tchau, gente. Obrigado aí. Bom demais. Pô, novela das 9. Aí a próxima cena vai dar assim. Tá. Eu pensei isso a noite toda. Já tá com a trilha sonora do fundo lá. Vem pra cá agora, vai.